Boa tarde, sou professora Maréia Souto, da UFRJ, e estou apresentando meu pôster Close e Frequência, a importância de pretexto na investigação de acesso lexical em contexto sentencial. Close é uma metodologia na qual são apresentados, a um grupo de participantes um conjunto de sentenças com lacunas, na qual estamos interessados em descobrir qual é a palavra mais provável, dentro de uma média de um grupo, de ir lá aparecer, porque parece que medidas, por exemplo, de N400, eles correlacionam muito com essa medida de close. E no português brasileiro, como a gente tem falta, de medidas ainda neste momento, como frequência, etc., frequência de forma visual, assim, de corpora mais, maior, na verdade, esse close ele pode ser um aliado grande, inclusive quando você quer, assim, medir a probabilidade de uma palavra, não apenas em termos de frequência absoluta, mas também em termos do contexto, de um determinado contexto de uma sentença que você está testando. Então, nos colocamos 3 perguntas. Primeiro queríamos saber se o método mais online de close, com leitura automonitorada, pudesse se aproximar mais da natureza incremental espontânea da fala, Então, a pessoa, em vez de escrever, preencher a lacuna num papel, ele fala no final de apresentação de uma sentença. Queríamos saber se diferentes tipos de corpora correlacionavam mais ou menos com essa medida de close. Olhamos para Google, em que contamos hits, olhamos para o corpus de Lexpor BR, na verdade, e olhamos para o corpus do NURC, que eu acho até que não, talvez nem esteja mais tão disponível quanto era. Comparamos também 2 tipos de contexto, para saber até que ponto, a especificidade do contexto sentencial de fato contribui para, a probabilidade do close do complemento de verbo, fizemos close de complementos de verbos, ou se de fato o verbo que é muito influente. O primeiro resultado, que diz respeito a teste, a comparação entre teste offline e teste online, é que, na verdade, eles não deram assim resultados muito diferentes em termos da média de probabilidade que as sentenças geraram, quer dizer, das palavras nas sentenças geraram. Então, na medida online, em média, a probabilidade tinha 54%, e no offline foi 47%, na verdade, quase 48%, E se a gente olha para o gráfico, vemos que, na verdade, os porcentagens também não são muito diferentes, Quer dizer, tem poucas palavras que caíram na faixa de probabilidade de 81 até 100%, 16 para offline e 12 para online, E teve uma maior parcela, em média, que teve, assim, close entre 21 e 60, na verdade, assim, ou seja, teve pouca, relativamente, um segmento menor para probabilidades altas, e isso pode ser também por causa do tipo de sentença que usamos, em que estávamos interessados em determinada construção, Os índices do corpus de NUR correlacionaram levemente com close, Então, no sentido de quanto maior o close, quanto mais frequente a palavra. O corpus do Lexpor BR quase, E o de Google não. Então a gente vê como exemplo nesses gráficos aqui embaixo que compara a frequência da primeira e tá aqui a primeira, mas é a primeira e segunda opção, close, Então a primeira palavra mais escolhida é a segunda palavra mais escolhida, que no Google, na medida do Google, não tem muita diferença entre a frequência dessa palavra, primeira e segunda opção. Já no NUR, que a gente vê uma diferença que mostra que provavelmente a primeira opção que a pessoa fala com uma palavra é muito em função, ou levemente em função da frequência.
como possivelmente já esperado, né, o close feito só com a apresentação de verbos gerou índices baixos de close, né, na média de 32,74%. Então, vemos isso aqui, né, no gráfico do lado, que o contexto sentencial versus verbo, em 58% das vezes, né, o mesmo verbo, mas um em contexto, o outro não, sem contexto, ele levava a escolhas de close que não eram relacionados semanticamente. Em 22% de vezes era o mesmo, né, e às vezes é relacionado semanticamente, no mesmo campo semanticamente, né? Então, as respostas, eles mudaram muito em função da seleção semântica do verbo. Então, quando você pega um verbo que tem um leque grande de possíveis complementos, como limpar, e aí o contexto sentencial vai diferenciar muito, né? Você pega, por exemplo, limpar casa, quando é só o verbo isolado, para preencher a lacuna. Casa aparece 40% das vezes, e no caso de uma sentença como no zoológico, Mariana limpa, aí jaulas é altamente frequente, né, com 75%. Ou seja, uma grande influência de contexto com verbos que já têm um leque de seleção semântica maior. Quando você pega verbos que são polissêmicos, né, por exemplo, como admitir, aí a escolha pode ser muito diferente baseado no contexto, né? Porque quando você apresenta sozinho admitir, por exemplo, ele levou muito a complementação com erro em 31,7% das vezes. E para a sentença, que tinha mais um viés para um outro significado, né, apareceu admitir funcionários relativamente mais, né? Quando você tem um verbo que tem um leque relativamente fechado de complementos, por ser muito específico, que é o caso de prevenir, né? Aí a probabilidade ela permanece mais ou menos igual, tanto no verbo em isolamento quanto no verbo no contexto sentencial, como era o caso, né, de prevenir doenças, que era 87,5% nas sentenças, e quando é só um verbo, era 57,1%, que ainda é alto também para esse tipo de contexto. É importante notar, então, que apenas em 69% dos estímulos, né, que tínhamos feito essas sentenças, né, para serem preenchidas, algum participante dos 30 escolheu também como primeira opção a mesma palavra que a experimentadora tinha em mente, né? Ou seja, que ela estava interessada que fosse, né, selecionado, seja por razões de controle de frequência ou razões de controle de sílaba, etc. Ou seja, esse 69% é que um ou mais, né, desses participantes escolhem essa palavra. Não é garantido que tem um close out, né, 30% dos casos, em que, de fato, as pessoas escolhem uma palavra diferente do que talvez o experimentador tinha em mente. Às vezes tem uma relação semântica, né? Ou seja, está no mesmo campo semântico, mas às vezes não, né? Ou seja, isso mostra o quanto é importante, né, fazer esses pré-testes na feitura de estímulos, porque obviamente os seus estímulos eles têm que estar adaptados ao grupo, né, público que você quer testar, ainda mais quando se trata, né, de acesso lexical, em que você sabe que tem uma grande influência, né, de conhecimento de mundo, de exposição, etc., daquele grupo. Então, as conclusões são que o método offline é tão consistente quanto o online, e isso é uma notícia boa, porque fazer, né, de modo offline, online, desculpa, é mais custoso, né, porque você tem que fazer participante por participante, etc. Pelo menos, né, isso é verdade para este conjunto de estímulos que foram testados. Pode ser que isso, né, muda quando você muda o tipo de estímulo que você testa. O contexto sentencial é altamente influente no close, sob essas influências da seleção semântica do verbo, nesse caso, né? E nestes estímulos, a probabilidade de close correlacionou relativamente pouco com frequência,
dentre as quais as extraídas, as medidas, né, de frequência extraídas de corpora brasileiros indicam o maior potencial para a sua aplicação, comparado a Google, né? Pelo menos, né, nas ferramentas de busca que nós usamos. Obrigada pela atenção. Eu espero que vocês deixem uma sugestão, comentário.